Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá Pedro, como estás? Tudo bem? Está tudo bem contigo? Também. Tu és a primeira pessoa com quem eu estou a gravar à distância. Diz-me onde é que tu te encontras neste momento. Neste momento estou dentro do carro, Ok. mas moro em Paredes, no Porto. Bonita terra. Uhum. Portanto, Pedro, eu costumo perguntar sempre isto a todas as pessoas. Tu consideras-te uma pessoa naturalmente ansiosa? Sim, sem dúvida. Ok, então vamos começar por aí. O que é que te deixa ansioso? Neste momento acho que qualquer coisa me deixa ansioso. O simples facto do passo que vou dar a seguir, fico sempre a pensar, será que vai correr bem, será que não vai? E fico ali muito a pensar naquilo à volta da minha cabeça. É quase como uma bola de neve, cresce. Já chega a um ponto que fico mesmo... Lá está, o tal estado de ansiedade. Ok, e como é que isso começou? Pá, Ou melhor, antes de me dizeres isto, desculpa, eu esqueci-me de fazer-te esta pergunta, eu peço imensa desculpa, esqueci-me completamente, que é, apresenta-te, quem és tu? Quem é o Pedro Martins? Pedro Martins, tenho 22 anos. Ok, vens da Parede, não é? Do Porto? Paredes, sim. Paredes. Sou cozinheiro. Lá está, também És o quê, desculpa? Cozinheiro é uma profissão sempre com um bocado de pressão. Ok. E um ambiente um bocado mais diferente, pá. Ok. E sei lá, mais coisas. Pá, não tem assim mais assim, que me lembro bem agora a cabeça, assim, fácil. Ok, quais é que são as tuas qualidades? Sou uma pessoa, tento ser uma pessoa sempre muito amiga do meu amigo, estás a perceber? Isso é fixe. E tento sempre, estar sempre bem disposta. Sei que agora com esta cena da ansiedade, os últimos 2 anos sempre um bocado mais complicado, mas tento sempre, e estar sempre disposto a ajudar tudo e todos, sempre posso. É quase o meu lema de vida, é ajudar o próximo. Ok, então agora voltando aqui um bocadinho atrás, mas ao mesmo tempo voltando um bocadinho à frente na conversa, e um bocadinho mais para a frente na conversa, conta-me então como é que isto começou? Como é que começou esta história toda da ansiedade? Como é que a ansiedade entrou na tua vida? Sincero, acho que começou quando estava na escola, ou seja, no meu secundário, no curso profissional de cozinha, estava numa escola de hotelaria, e acho que a pressão de termos de ser sempre bons em tudo, a fazer tudo, que era sempre um ambiente de vocês nunca presta, nunca vou conseguir ser ninguém na vida, e isso assim começou-me a levar, exigir muito de mim, e depois achava sempre que ia falhar, nunca ia conseguir fazer as coisas como devia, e não ia ser ninguém vá como eles diziam. Cedi um bocado à pressão, e o ceder levou-me a isto, a esta ansiedade, ou seja, ficar sempre nervoso com não vou conseguir fazer, não vou superar-me, não vou ser melhor do que já estou hoje. E o querer ser melhor, ou seja, é tipo quase uma batalha que eu tinha que lutar todos os dias. Sempre, pronto, exames, era sempre a mesma coisa. Era a noite toda a estudar, depois chegava de manhã, ficava tão nervoso, chegava a vomitar até. A sério? Uhum. Ok. E depois foi na escola até. Isso tudo, depois estava com os meus amigos e chatearam, só uma chatice com um. E essa chatice depois eu comecei o que é que eu fiz, o que é que eu fiz de mal, não sei o quê. E até que tive o primeiro ataque de pânico. Ok. Estava em casa e foi aí que eu percebi o que é que tinha. Mas espera, tu tiveste o teu primeiro ataque de pânico por causa de uma chatice com os teus amigos? Sim, porque, ou seja, já estava com a ansiedade na escola, aquela pressão toda. Ou seja, a pressão da escola e que... Ou seja, e depois isso quase que se misturou tudo na minha cabeça e depois deu-se isso, ou seja, fiquei tão estressado e, ou seja, com aquela cena de o que é que eu fiz de mal sem saber o que é que tinha feito,
não estava a perceber e estava quase com medo. Ok, eu fiz uma coisa de mal, nem sei o que é que fiz e nem vou conseguir arranjar a ser uma solução para isso. Estás a Ok, perceber? ok. Estou. Eu só queria perceber mas o que é que te despertou essa ansiedade? Ou seja, é a frustração de não conseguires superar essa tarefa ou uma Uhum. tarefa, Uhum. ou foi algum fator externo a isso, ou alguma coisa anteriormente, lá Foi está, tipo, mesmo, durante o teu crescimento, alguma coisa, não sei. foi o não conseguir superar mesmo. É isso. Ok, Porque, ou seja, pensava sempre que não era capaz. É o não, pensar que não sou capaz, não ter confiança. Quando o- sabia que tinha, mas era, na minha cabeça nunca iria funcionar. ok. Ah, e entretanto, tipo, depois de teres tido o teu primeiro ataque de pânico, não é? Uhum. Ahm, como é que foi a seguir? Tu ou melhor, não sei, calculo que na altura não sabias que era um ataque de pânico ou percebeste logo que era Não, um ataque não, de pânico? não sabia. Tanto que até os meus colegas estavam em casa, perceberam-se do que estava a passar, porque eu estava no quarto sozinho. Ah, E chamámos os bombeiros, eles ok, foram lá cá, e eles, já está, acalme, tipo, fizeram aquelas cenas todas que eles fazem, medir as tensões e isso tudo. sim, E eles, isto é só um ataque de pânico, não sei o quê. Até aconselharam ir ao hospital, mas antes do hospital, vá dar uma volta, dar um bocado de ar, ver se acalma. Nós fomos sim, dar uma volta e calmou. E depois disso, lá está, comecei a acalmar, percebi que estava tudo bem, lá está, que era se o problema era só na minha cabeça, uhum, nunca cheguei a ter problemas a sério com ninguém, e que estava tudo bem, depois ia acalmou. Até que depois, agora mais recentemente, ou seja, passaram cerca de 2 anos, tinha sempre aquelas ansiedades, mas normal, aquela assim, normal, e agora voltou outra vez a aparecer, mas com mais intensidade, ou seja, mais frequência de ataques de pânico, ou seja, tinha mais receio por desculpa lá, por coisas mais soft, vá. ok. Mas na altura, há 2 anos atrás, quando tu tiveste o primeiro ataque de pânico, foi tipo um caso isolado, depois não voltou logo a seguir? Foi um caso isolado, sim, não voltou, não foi uma coisa que sucedeu muitas vezes. Ok, Tive uma fixe. vez, tive uma vez de manhã que estava tão nervoso que vomitei, foi aquele caso que eu disse que já cheguei a Uhum, vomitar, uhum. e que parecia que estava mesmo doente e que não, ou seja, quase para não faltar ao exame, quase tipo uma prevenção do teu corpo, ou seja, não vais àquilo que vais falhar. Então arranjei quase uma desculpa, que não estava, ou seja, parecia que estava doente, mas não estava, para conseguir faltar, tão ansioso que estava, que eu não conseguia estar, ou seja, não conseguia mesmo acalmar-me. Ok. Ahm, Muito bem. Mas imagina, depois, mais tarde, quando Uhum. se voltou a dar os ataques de pânico, ah, depois, mais tarde, quando tu voltaste a ter os ataques de pânico, ahm, tu estavas-me a dizer que quando voltaram com muita força e Sim. voltaram a ser uma coisa, ou seja, uma coisa permanente, não é? A ter um impacto na tua vida. Ah, consegues associar alguma coisa? Tipo, consegues. Há alguma coisa que tu consigas associar na tua vida que, passados estes 2 anos, que te voltou a ter ataques de pânico? Mas foi na altura que eu comecei a trabalhar de novo, ou seja, passou-se que um ano de trabalho, Ok. ou seja, quando eu comecei a trabalhar, voltaram este aqui, acho que foi um bocado o cansaço, ou seja, do trabalho e certas situações que eu tinha, ou seja, no trabalho, que levaram-me a ter esses ataques outra vez. Um bocado quase como que na escola, quando tinha aquela pressão, Uhum. isso voltou quase a acontecer e foi isso que me levou a ter outra vez os ataques. E Ok. pensar que não era suficientemente bom e muitas vezes o pessoal diz, não ligues ao. O meu problema muitas vezes é sempre ligar ao que os outros dizem. E o Pois, pessoal, eu sei o que é isso. quem estava perto de mim, eu dizia, não ligues a isso, tu sabes o que é és capaz. Ok, uma coisa é ouvir e tentar, mas depois dentro da nossa cabeça é sempre, é sempre aquela vozinha, tu não prestas, tu não és capaz disso, não és melhor que, não consegues ser melhor que o que és agora. Ok. E diz-me uma coisa. Agora, Uhum. visto que isto voltou, não é? Sim.
e que já tens consciência disto, tu chegaste, ou melhor, quando é que tu ganhaste consciência disto e se quando tu ganhaste consciência disto, se foste procurar ajuda médica ou ajuda de alguém? Sim, sim. Ou seja, o que é que se passou? Deixei andar muito tempo, porque o que acontecia? Numa hora estava completamente ansioso, ali, parecia que dá tipo um sono, é quase como um sono que me dá um cansaço estranho, Aham, e eu sentia-me aquele europeu, alguma coisa vai acontecer, eu não sei o que é, e não vou estar preparado para isso. Como na hora certo, a seguir estava completamente normal, e eu, ok, já passou, era só aquele bocado. E deixei andar muito tempo. E depois os problemas que eu tinha na minha cabeça foram-se acumulando, ou seja, isso foi começando a ser mais constante. Até que chegou a certo. um ponto, há cerca de um mês, 2 meses, que eu disse, olha, basta, estou farto disto, estou farto de andar assim, e fui procurar ajuda a um psicólogo. Boa. Ok. E como é que está a ser? Está a ser fixe porque lá está, muita gente, isto quando uma pessoa tem ansiedade e diz que tem ansiedade, só diz logo, tens de tomar comprimidos, tens que ir ao médico, tens que receitar comprimidos. E uma coisa que me surpreendeu bastante é que cheguei lá e até agora nada de comprimidos, estou a ser tudo muito, é uma coisa muito estranha que é a nossa rotina, a maneira como se nós mudarmos a nossa rotina, se começarmos a fazer exercício, levantar mais cedo, para mim no meu caso foi esse, ou seja, o levantar mais cedo já ajudou bastante no meu estado de humor, no meu caso a ansiedade, ou seja, alterou-me o meu pensamento e Ok. estou a sentir melhorias, né? Ok, boa. Isso é ótimo. Ainda bem. É. Ou seja, Uhum. conseguiste encontrar uma ferramenta que te ajudasse a combater a tua Sim, sim, ansiedade. sim, Isso é sim. bué da fixe. Sim, e por acaso tem sido uma ajuda, vou todas as semanas Uhum. e ao início uma pessoa pensa, ok, isto não está a fazer nada. Mas com o tempo, com o passar do tempo, começa a perceber que realmente ajuda. É quase uma pessoa com quem podemos desabafar aquilo que são para nós os nossos problemas Uhum. e tentar desmontá-los e ver que aquilo não passa de uma coisa simples, que o nosso corpo reage de uma maneira diferente. Ó. Não é, ou seja, a ansiedade é aquela cena natural que a gente tem, agora que nós, quem é ansioso, aquela ansiedade mesmo forte, é um problema, é um bicho de sete cabeças. E se formos a ver, é o que são coisinhas pequeninas que são insignificantes e é um bocado para aí que temos que ver, é a insignificância daquele problema, ignorá-lo e deixar passar. Ok. E tu, entretanto, tens tido mais crises de ansiedade ou ataques de pânico? Ataques de pânico, nem, que já, não tenho, já, o último que tive foi meio do verão, Ok. mas de resto não tenho tido. Tem às Fal- vezes tipo, Fala-me sobre aquela. isso. Foi por alguma coisa específica ou foi. Ah, basicamente, acho que foi basicamente, foi um domingo, eu trabalho ao domingo, né? E ao almoço, muito trabalho, começaram a implicar comigo com coisas aleatórias e eu comecei a estressar com aquilo, a estressar, que chegou a um ponto de não aguentar mais e tive que sair e apanhar ar, estar ali aí 20 minutos a relaxar, porque senão não ia conseguir. Mas eu E, e, comecei, e diz-me uma coisa: tu depois, quando relaxaste, não foi quando o ataque de pânico te veio ou não? Ou foi durante toda aquela pressão? foi durante toda aquela. Basicamente, ou seja, tentei conter tanto, Sim. ou seja, para não ter o ataque de pânico, nem para estressar com ninguém, que acabei por ter, ou seja, parecia que não tinha mais para onde fugir e então deu-me aquilo de repente. Ok. Isso, estás a perceber? Ok. Estou. Então, e diz-me, tu nos teus ataques de pânico normalmente costumas ter sintomas físicos? Ou seja, pronto, para além de, sei lá, costumas ter, ou melhor, eu fiz mal a pergunta, desculpa. Tu costumas Sim. ter, fora dos teus ataques de pânico, porque normalmente isso dá sempre sintomas físicos, não é? Uhum. Costumas ter sintomas físicos, nomeadamente ou tonturas, ou, sei lá, Ah, indisposição, sim, sinto-me zonzo, ourado e dá-me tipo aquilo que foi que eu disse há bocado. Parece um sono, um falso ou sono, como seja, se estivesse estás cansado. cansado, não é? Ou seja, Sim, é quase sentes-te como se fosse cansado, cair mas ao ali. mesmo tempo, tu quando queres dormir, estás completamente desperto. Yeah. Sim, para mim dormir é super complicado. É? Agora que mudei, tipo, comecei a mudar a rotina, ou seja, acordar mais cedo, fazer outras atividades durante o dia, ou seja, já vou gastando e
Mas antes era quase impossível. Havia noites que eu dormia 2 horas. Portanto, Ok. Pois aí é mesmo, yeah. aí é bem mais complicado. Sim, sem dúvida. Mas a nível de físico, assim, no meu ataque de bike, pá, eu tremia sempre muito. Tremia imenso. E uma coisa que eu realmente ouço as outras pessoas a falar, e mesmo nos seus outros episódios, o pessoal que tem bué, suores frios. Sim, 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 sim. Sim, sim. Isso por acaso a mim não me acontece tanto. Não? Ok. Não. Fico muito Eu, é eu, conforto era, lá. eu era logo dos primeiros sintomas. Antes de ter o ataque de pânico, Ah, eu começava a ter suores frios. E começo a ter suores frios. eu por acaso suores frios não tenho. Sinto é tipo, começo a sentir um aperto no peito, Sim, como se sim. alguém estivesse a apertar, começo a ficar sem ar e sinto, ok, está-se a falar uma cena e depois vem aquele pensamento à cabeça e não para. Depois começa a tremer, bué, ficar mal disposto, ourado, e fico muito irrequieto. Há dias que eu dá medo, ou seja, quando tem aquelas mini ansiedade, ou seja, aquelas pequenas crises, Ok, não paro quieto, ando sempre de um lado para o outro, fico muito irrequieto. ok. Olha, Pedro, diz-me uma coisa. Ah, entretanto, como é que tu lidas com a situação hoje em dia? Portanto, já está, uma coisa, uma técnica que tenho Estavas-me a aprendido. dizer que entretanto fizeste algumas mudanças na tua vida, não é? Sim, sim, sim. Tanto que agora estou também tenho um trabalho de tarde no restaurante e de manhã tenho uma atividade extra. Lá está, isso, esse levantar mais cedo faz quase com que me sinta mais realizado, ou seja, o meu dia rende mais, sinto-me mais satisfeito, ou seja, sinto-me quase produtivo e isso me estimula lá o meu pensamento e fico mais bem disposto durante o Uhum, resto do uhum. dia. Ok, Acho que isso é faz toda a ótimo. diferença. Isso é É, ótimo. Pronto. Ah, sim, ou seja, voltando a isto outra vez, tu sim, tens lidado então, ou seja, com estas mudanças que tu tens feito, os sintomas de ansiedade têm vindo a diminuir, certo? sim, Então, obviamente também com ajuda psicológica, claro. não é? Sim, sim, sim. Sim, tenho, não digo agora todos os dias como antes tinha, se calhar tipo, uma vez, sei, uma vez por cada 2 dias, às vezes acontece com mais frequência, então também, se estou mais cansado, se estiver mais cansado, noto logo. Começo logo a fazer filmes na minha cabeça de coisas que não faz sentido nenhum e isso aí leva mais as minhas preocupações e depois Depois eu fico, começas a ter pensamentos obsessivos, não é? sim, Ok, bastante. ok. Ahm, pronto, olha, e diz-me uma coisa. Diz? Ahm, visto isto, Sim. tens acompanhado pessoas aí à tua volta, tipo, tens tido aí malta ou conheces malta que também esteja a passar pelo mesmo e que tu, sei lá, já tenhas assistido ou já tenhas falado ou tentado ajudar? Assim, da mesma maneira que eu, nunca tive. Tinha só uma colega minha que teve antes um bocado e teve também um daqueles sintomas que a Carolina dos Anjos falou na altura, de parar a digestão. Sim, sim, sim. Ela teve o mesmo, parava-lhe a digestão e tinha que ir vomitar. Mas isso já foi há algum tempo e ela também aprendeu também a lidar com isso, mas agora de momento não tem. E assim, como eu, não tenho ninguém, só tenho amigos que às vezes têm aquelas ansiedades, vou mudar de emprego, fico assim mais. Exato, é mais a situação de angústia e de Sim, frustração, sim, não sim, é? sim, sim, sim. De fazer uma mudança do que propriamente Claro, ansiedade, digamos, dita generalizada, não é? Ou sim, seja, sim, sim. Por qualquer. hum, É exatamente, quase como. É quase, uma coisa que se torna um problema constante diário, não é? sim, sim, sim. Ou seja, eu até digo, o que tu estás a ter agora é o que eu tenho todos os dias, coisas muito Exato, parecidas. exato, exato. Hum, diz-me, Pedro, hum, tens algum conselho que tu darias ou sei lá, algum método que tu tenhas criado que queiras passar numa de tentar ajudar alguém que esteja a passar pelo mesmo problema? Sim, criar uma rotina, ou Uhum. seja, tentar rentabilizar o dia e tentar ser. Eu acho que o próprio sair daquele hábito, daquela zona de conforto, pá, ao início custa sempre imenso. É o mudar, tipo, Ok. nem sei, por exemplo, a minha psicóloga tenta sempre fazer exercício físico, é uma coisa que para mim, para sair da rotina já me custa um bocado, ter que levantar mais cedo, mas tem mesmo que ser e o facto de ter saído agora para trabalhar, eu sair da rotina, fazer uma coisa diferente,
faz com que as coisas mudem e começamos a pensar diferente, sinceramente. Acho que, Ok. pá, Portanto, tu não tens medo da mudança, tu abraças a mudança. sim, e acho que, tipo, olha, lá está. Ter medo eu até tenho um bocado, mas sei Sim, que vai mas, ou fazer seja, bem. mas não deixas que isso te Não, consuma, não é? sim, não, não, não. Ou seja, porque é uma coisa que sei que vai me fazer bem e como tem, e lá está. Isso é fixe. E Isso é depois a fixe. primeira vez a pessoa percebe, realmente faz bem e sinto-me diferente. Aliás, do primeiro dia que acordei cedo, vá, ou seja, fiz o dia, outro dia parecia que tinha havido 2 dias e eu realmente fiz muito ontem. E uma pessoa sente-se logo mais bem disposta. Uhum. Pois, porque foste produtivo, não é? Ou seja, Sim, conseguiste fazer as metas que tinhas, ou fazer mais do que as metas que tu tinhas, e chegaste ao final do dia com o dever cumprido, digo eu. sim, lá está, e perde-se um bocado aquele pensamento contínuo das coisas que nos levam a cada um tem os seus pensamentos, que levam à ansiedade. Comecei a deixar um pouco isso, porque a ansiedade, no fundo, também, ao longo deste tempo, foi. As pessoas começaram-se a afastar um bocado, porque eu cheguei a tornar-me um bocado obsessivo com as coisas, Ok, de isto não está a correr bem, então chateava as pessoas constantemente, porque na minha cabeça aquilo estava mal. E eu chegava ao ponto de chatear as pessoas porque aquilo estava mal e constantemente a perguntar. Ou seja, as pessoas acusaram-se de se afastar por causa disso. E achei isso, foi também um bocado isso que me levou à psicóloga. Não queria que as pessoas se afastassem de mim por causa daquilo. Então, tem mesmo que ser. Estou farto disto, estou farto de perder pessoas, amigos, de qualquer tudo. pá, isso é muito fixe. Isso é uma grande atitude. Sim, porque lá está, porque para nós, as coisas, quem tem ansiedade vê aquilo, o problema, para os outros é uma coisa mínima, mas para nós é lá está, é o tal bicho de 7 cabeças, é uma cena enorme. E na nossa cabeça é aquela bola de neve que está sempre Sim, sim. ali, porquê? E nunca, lá está, no meu caso, fiquei tão obsessivo com isso que acabou por fazer mal, tornei-me basicamente uma pessoa tóxica. E quando nunca quis ser isso, nem nunca tive intenções. Por isso, o querer mudar, não querer ser essa pessoa, ajudou-me também a tomar estas atitudes todas que me levaram até hoje. Pá, olha, eu aprovo 100% tudo o que tu disseste. Pá, acho que sim. Acho que foi uma grande atitude que tu tiveste. Certo? Ah, pá, muito fixe. Ou seja, tiveste consciência daquilo, ou melhor, daquilo que te estavas a tornar e Uhum. daquilo que a ansiedade te estava ah, a fazer. Pá, Deve ser. e decidiste mudar e ir procurar ajuda. Isso é muito fixe. E E eu com acho muito pouco tempo, não é? Ou seja, porque isto é tudo relativamente recente na tua que vida. sim, Ou seja, tu foram tiveste um cerca de caso isolado, não é? E depois, passado partir. 2 anos, é que voltaste a ter. Sim. ah, Só que depois comecei, aí começou a ser a cena. Aí é que começou a Sim, sério, não é? claro. Que na realidade, ou seja, agora quando voltou, passado 2 anos, foi quando? Foi este ano? Foi no ano Foi passado? no ano passado, foi no ano Foi no passado. ano passado, ok. Ou seja, foram 2 anos destes filmes na minha cabeça, basicamente. Ok, ok. Pois, lá está, tipo, decidiste mesmo mudar epá, e pronto, e procurar ajuda, pronto, Sim, isto aqui é. E acabou às vezes por ser uma cena que enganava e eu, "Ei, agora estou bem. Se calhar não passou nada, foi só cena daquele momento. Depois voltava constantemente. E eu, não, achando. Porque muita gente pensa isso e muita gente também pensa que o facto de procurar ajuda faz deles uns pá, coitadinhos, não é? sim, e, Quando não é. sou doente, não é? Sim, Isto sim, 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 é uma sim. cena normal e procurar ajuda, eu acho que mostra é um sinal de força É mesmo. e de muito bom, ou seja, uma pessoa que reconhece que tem o que tem, Reconhece ou a sua seja, fraqueza, não é? tem ansiedade, depressão, qualquer coisa, está a mostrar que no fundo é uma pessoa inteligente e com um insight muito bom. Ou seja, sabe, se consegue ver-se a si próprio e os seus pontos bons, os pontos fortes, os pontos fracos. Ok. E acaba por se tornarem pessoas fortes. Olha, isso é muito fixe. Yeah, é verdade, tens toda a razão naquilo que estás a dizer. E é muito fixe que estejas a dizer isso porque, pá, teres essa consciência é bem fixe, é mesmo bem fixe. Uhum. Porque muitas vezes, pá, pronto, muitas vezes as pessoas com quem costumo falar sobre este tema, normalmente as pessoas, lá está, ou ainda não chegaram a este pensamento, estás a ver?
ou então às vezes é um bocadinho difícil tentar passar esta mensagem, porque as pessoas muitas vezes estão tão consumidas pela sua carga negativa, que depois não conseguem logo ver o que há de bom nelas. E isto, teres essa consciência é bem fixe. Yeah, é mesmo muito Sim, que fixe. apesar de tudo, né, ter isso, também, antes não passava assim. Houve tempos que eu sempre pensei que nunca iria safar-me disto, que ia ficar sempre nisto a minha vida toda. Mas foi mais uma zona mais profunda da ansiedade que eu tive. Foi uma zona cinzenta. Mas foi mesmo isso. Muito bem. Então, olha, Pedro, eu não tenho muito mais a dizer ou perguntar. Eu gostava só de concluir. Normalmente gosto sempre de concluir com esta pergunta assim mais, para levar isto para uma conversa assim mais leve. A música teve aí algum papel importante durante o processo, nos momentos difíceis? Sim, porque eu sou uma pessoa que eu consumo imenso música, tento ouvir música toda hora também. Ok, boa. Acaba por ser um instrumento de fuga ao pensamento daquele. Porque ouvir, punha a música, distraía-me, pensava na música e lá está, disparecia. Sim, ou seja, usavas quase como um método meditativo. Sim, isso. Tanto que até para dormir e tudo usava aquilo para. Não está, quando chegava a hora de dormir, à cama, pois não quando uma pessoa conseguias. descansa e vinha aquele dia tudo do dia. Sim. O que é que eu fiz naquela hora? Porque era muito assim. Pensava, o que é que eu fiz agora? O que é que eu disse àquela pessoa para ela ficar assim? Porque lá estava alguém não falar comigo durante 5 minutos, já pensava que tinha feito alguma coisa, que tinha feito alguma coisa de errado, qualquer coisa. Okay. E que tinha feito magoado a pessoa. E isso, refletia bem sobre isso. E era esse refletir, ou seja, a pessoa nem se lembrava daquilo, estava só calada porque estava no canto dela, descontraída, mas na minha cabeça ela estava chateada comigo. E era sempre isso, sempre, toda hora. Ok. Mas não está. E há alguma música ou algum estilo de música ou alguma banda que tu sugeres que te tenha ajudado a ultrapassar os momentos difíceis? Milky Chance. Ok. Boa. É algo que é uma banda que eu ouço muito. E sim, mas lá está, essa eu estou a falar, essa em específico. Eu ouço, eu acho que é quase estou no modo de ouvir, sei lá, músicas mais calmas, slows. Então ponho uma playlist do Spotify, uma playlist mais chill. Ou se apetece uma música eletrónica, ou vou ao YouTube e meto para lá a dar, e aquilo fica lá a dar e vou ouvindo. Para não ser sempre aquela cena repetitiva, porque senão isso também acaba por cansar. Ok, boa, pronto, mas ou seja, utilizas a música como, pois, está-te ali a ajudar, tipo, está-te ali a fazer companhia, não é? É isso, mas é isso mesmo. Ok. Olha, Pedro, muito obrigado. És a primeira pessoa com quem eu tento fazer isto, gravar um episódio totalmente online, neste caso, assim, via chamada. Mas gostei muito. E gostei muito de te conhecer assim. Gostava de te conhecer pessoalmente, porque sim, um dia que eu vá a Lisboa. Exato, ou seja, quando vieres a Lisboa diz e vamos beber uma cerveja. Olha, curti bué e muito obrigado. Também achei mesmo fez, sinceramente. Pronto, ainda bem que tenhas gostado. E vamos falando, pronto. Ok, está combinado. Um grande abraço. Grande abraço. E pronto, despeço-me daqui. Até ao próximo episódio. Obrigado.